Fala galera, tudo bem com vocês? Setubo na área, trazendo mais opiniões e informações dessa rodada tão importante para o nosso tricolor. E notícias boas, né? Até que enfim a gente pode respirar um pouco aliviado depois aí de quase um mês, quase 2 meses mais ou menos, do início da temporada, né? Quase 2 meses mais ou menos, né? Mas tá isso aí, 1 mês e 15 dias já. Surpreendentemente, mesmo com o Mirassol dominando a partida, o Capivariano venceu o jogo, ajudando o nosso tricolor. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo já um pouquinho mais tarde, porque eu estava esperando o final do jogo do Capivariano contra o Mirassol. Com a vitória do Capivariano, o São Paulo fica na zona de classificação e depende apenas de si, de uma vitória simples sobre o já rebaixado Ponte Preta, que não conseguiu sequer uma vitória ainda no Campeonato Paulista. Bom, se a gente parar para pensar nos tabus negativos que o São Paulo tem quebrado, o São Paulo nunca venceu de fulano, vai lá e, né, nunca perdeu de fulano, vai lá e perde. O São Paulo jogando 3 horas da tarde, numa primavera, com sol não sei o que lá, e bababá, vento a 200 a 20 nós, e não sei o que, papapá, nunca perdeu, vai lá e perde, né? Então, assim, a Ponte Preta não venceu ninguém, não é possível que o São Paulo Futebol Clube vá perder para a Ponte Preta na última rodada, dependendo apenas de uma vitória para se classificar para a segunda fase do Paulistinha para muitos, né? E que esse ano foi muito paulistão, foi muito difícil o Paulista esse ano, e a tendência é ele continuar sendo difícil para os grandes e se tornar uma competição mais complexa para os grandes e mais fácil para os pequenos, porque esse é o intuito da Federação Paulista, não só com essa mudança para esse ano por conta do calendário muito cheio da Copa do Mundo, mas também para viabilizar o crescimento do futebol no estado. Pois bem, o Mirassol enfrentou o Capivariano lá no estádio do Capivariano, dominou o jogo, mas o Capivariano segurou o placar de 1-0. Né? O Mirassol teve mais que o dobro de finalizações, mais que o dobro de chute a gols, 9 vezes o número de escanteios, em comparação, se eu não me engano, acho que foi 9-1 escanteios, e o Capivariano vence a partida. O futebol tem dessas coisas, né? E aí a gente vê o poder do futebol estadual quando a gente observa a tabela do Campeonato Paulista, vendo o São Paulo quase fora da zona de classificação, o Santos dependendo não só de si, mas de vários resultados para se classificar, e na liderança um time do interior, que é o Novo Horizontino, ainda tendo para finalizar o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que se o Palmeiras vencer, salvo engano, assume a liderança ou empata com o Novo Horizontino. Enfim, podemos respirar tranquilos depois de um jogo suado e dificílimo contra o Primavera. O Primavera abre o placar, o São Paulo que demorou para se encontrar em campo, um time muito mexido, mas que traz para o São Paulo uma notícia muito boa, né? A partida do Lucas foi, enfim, uma boa partida depois de bem um ano sem jogar futebol de alto nível. O Lucas fazendo esse trabalho com a comissão técnica e de preparadores físicos de recondicionamento, ganhando minutagem, né? Começou como titular, um time muito mexido e conseguiu ser o homem do jogo. Jogou demais, fez o primeiro gol, né? E traz uma luz para o torcedor são paulino que acredita muito que o bom futebol do São Paulo passa pela pessoa, pelo talento do menino Lucas, nosso atual, e acredito que o último grande ídolo que ainda atua no futebol, né, o último grande ídolo do São Paulo. Então a gente precisa respeitar muito esse cara que já fez tanto pela nossa camisa e que se entrega bastante. Pois bem, como eu disse no pré-jogo, ia ser um time um pouco mesclado, né, muito mexido na formação, e por mais que o Lucas tenha jogado muito, escancarou a fraqueza do nosso time alternativo. A gente ainda depende muito de alguns nomes, como Enzo, Marcos Antônio, Lucas, Caleri, né? Os lampejos do Luciano, que eu ainda acredito que é um nome importante no time,
mas vindo do banco. Acho que quando ele vem do banco, ele entrega mais do que quando ele começa a titular. Isso já tem algumas temporadas que eu penso assim. Acho que é um nome importante para se ter no elenco ainda, mas não gostaria de tê-lo no 11 titular. A gente vê uma defesa também que ainda precisa bastante do Arboleda, que já está envelhecido, mas que tem feito boas partidas. E, por exemplo, o Ferrarese é um jogador que causa muita dúvida e muita ansiedade no torcedor, porque ele é um jogo bom, 10 jogos ruins, muito estabanado na defesa, né? O Bobadilha também, apesar de ser um jogador, acho que na marcação aguerrido e tal, mas tem hora que ele dá uns apagões assim que a gente fica achando um absurdo certas coisas, né? O Cedric que já passou um pouco do tempo dele, não dá para ser o titular, mas acho que é um bom nome para entrar ali, igual ele estava entrando no final do jogo contra o Mike, ou com o Mike, né? Com o Mike cansado de titular e ele entrando para recompor, acho bacana. Não sei se ele dá conta dos 90 minutos, não. Time reserva do São Paulo, time mexido ali, que não era bem reserva, mas era um time bem mexido, teve muitas dificuldades contra o Primavera, e se não a revisão do VAR, com aquela cotovelada que nós, São Paulinos, sabemos que é uma situação que é rara acontecer, um lance igual foi aquele, de uma cotovelada, no meio do lance, assim, que né, a bola já tinha ido para outro canto, a jogada em si estava em outro movimento. O VAR vê e chamar a favor do São Paulo, a gente tem visto muito pouco isso no passado dos tempos. Né? A gente já viu gol contra sendo anulado, né? Gol contra a favor do São Paulo sendo anulado por impedimento, né? A gente já viu no próprio jogo contra o Santos, no meio da semana, voadora no peito do jogador São Paulino que o VAR não chama, né? Então, assim, a gente está cansado de ver essas coisas e o que demonstra a fraqueza do São Paulo nos bastidores do Campeonato Brasileiro. Porém, a vitória veio e agora nós temos uma semana podemos dizer, de paz. Enfim, tivemos uma semana de paz, de descanso, né, desde a vitória contra o Santos no Paulista, passando aí por esse momento mais turbulento que foi o início da temporada até agora. E com isso, acho que a gente está bem encaminhado para classificar para a segunda fase, contrariando o meu próprio pensamento no começo do torneio, que era que a gente nem classificava. Podemos classificar e classificávamos bem ainda, né? Entre ali dá para brigar lá em cima ainda e ficar com vantagem nos duelos de mata-mata, até certo ponto. Pois bem, me diz aí o que você achou dessa rodada, o que você está esperando do São Paulo aí nesse resto do Campeonato Paulista. Vamos torcer para vencermos da Ponte Preta, porque tudo passa ainda pela vitória sobre o já rebaixado time de Campinas e o que a gente espera de adversário caso vençamos a Ponte Preta. Curta, comenta, compartilha. Se for me ofender, ofenda com respeito. E a gente se vê no próximo vídeo. Entre terça e quarta-feira, já devo estar voltando aí com um novo conteúdo para vocês. Obrigado pela parceria, tamo junto. Um abraço, vamos tricolor.